Muitos alunos me perguntam como é que eu fiz para obter o meu título de fisioterapeuta especialista em dermatofuncional. Então, sabendo disso, eu decidi gravar este vídeo para explicar para vocês como foi minha trajetória para chegar até aqui e receber o meu título de especialista. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e a minha missão neste canal é desmistificar a eletroterapia e o lipedema para você, acadêmico de fisioterapia ou fisioterapeuta. E se você ainda não segue este canal, corre para seguir para você não perder nenhum conteúdo. E se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão de novo conteúdo, pode deixar aqui nos comentários e não deixe de compartilhar com outro profissional que ainda tem essa dúvida de como tirar o seu título. A primeira é cursar uma residência multiprofissional ou em fisioterapia. E aí, quando a gente olha para a minha especialidade, que é dermatofuncional, não existe até o momento que eu estou gravando este vídeo nenhuma residência, seja específica ou multiprofissional, em fisioterapia dermatofuncional. Por mais que esta residência já tenha sido aprovada alguns anos atrás, ela ainda não entrou em curso em nenhuma universidade. Logo, você acaba sendo obrigado ou só ter esta opção para tirar sua titularidade prestando a prova do COFITO. E como é que funciona essa prova? Essa prova é uma prova que acontece a cada 2 anos. Então, a gente acabou de ter uma prova em 2025, então a próxima prova acontecerá em 2027, onde você passa por etapas. Lembrando que a prova ela não tem caráter punitivo, ou seja, ela tem como objetivo apenas classificar os profissionais que são especialistas ou não. Então, se tiver que aprovar 200 fisioterapeutas, eles vão aprovar. Então, não há uma hierarquia de quantidade de títulos liberados por a cada 2 anos. Não existe isso. Então, se tiverem 200 prestantes, 200 forem aprovados, os 200 ganharão o título. Combinado? Só que a gente tem algumas regras para se chegar a essa tentativa. A primeira regra mais importante é você saber que você precisa de ter, no mínimo, 2 anos de formado. Ah, professora, mas eu posso prestar a prova sem ter? Claro que você pode, igual a gente fez quando eu estava no primeiro ano do ensino médio e prestou o Enem, para saber como é que era o Enem para entrar numa universidade. Então, tentar você pode, mas sabe que está bem claro, como primeira regra do COFITO, é você ter no mínimo 2 anos. O que é plausível, né? Porque não tem como você sair de uma universidade recém-formado e já ser especialista numa área. Mesmo que você tenha prestado estágios, né? Iniciações científicas e tudo mais durante toda a sua formação. Mas é preciso que você faça mais formações ao longo da sua trajetória para que você realmente se torne especialista. E aí, como é que o COFITO hoje divide essas etapas? A primeira etapa em si é uma prova de múltipla escolha. Como é que funciona a prova? Até o exato momento. Né? Essa prova ela é feita de forma online e você está sendo gravado o tempo inteiro. Então, se você se mexer de forma suspeita, olhar para o lado, olhar a tela de celular, qualquer coisa que seja caracterizada pela câmera como algo suspeito de cola, você vai ser desclassificado. Então, saiba que durante a prova, por mais que você esteja no computador, você estará preso num sistema que não te deixa sair dentro dele, justamente para manter a veracidade e a qualidade da sua prova. E lembre-se que, né, afinal, a prova ela tem um caráter ali para te mostrar como especialista. Logo, se você decidir colar ou tentar roubar de alguma forma a resposta, significa que, na verdade, você não é especialista. E essa primeira etapa é formada por muitas questões. E eu não vou dizer exatamente quantas são, porque elas podem variar de prova para prova, de definição para definição, mas elas beiram em torno de 40 questões. E aí você precisa de uma pontuação mínima para passar para a segunda etapa. A segunda etapa é a questão discursiva. Você tem uma ou duas questões, dependendo também do período que foi, para você prestar. Essa questão discursiva ela só será corrigida após a pontuação mínima do objetivo. Então, se você não atingir a pontuação mínima objetiva, você já é desclassificado. Se você for classificado, você terá sua questão discursiva corrigida. E aí ela também tem um valor máximo e você precisa atingir um valor mínimo para ser aprovado para a última parte. Se você atingir essa pontuação mínima, você vai para a última etapa. A última etapa é a parte que a gente chama de mais difícil. Não difícil no sentido de conteúdo, nem isso. Mas é basicamente a parte que a gente tem que reunir um monte de documentos. Então, eu já sugiro para vocês, então já fica a primeira dica, que você reúna esses documentos, porque eles já estão disponíveis no edital, previamente à prova. E já deixe organizado bonitinho para cada etapa dos critérios, né? Eles botam lá, etapa 1, por exemplo, documentos referentes à sua formação de dermatofuncional. Então, eles vão pedir pós-graduação, cursos livres, congressos
que sejam voltados para a área da fisioterapia dermatofuncional e afins. Então, por exemplo, saúde da mulher pode entrar como opção de dermatofuncional, ou então um curso ou um congresso voltado para fisioterapia oncológica também entram dentro da dermatofuncional. Então, quando a gente olha para essas áreas afins, ele também está descrito dentro do edital quais são as áreas afins, também podem entrar. Outra questão é relacionada à sua prática docente. Então, se você é coordenador, se você é professor, se você trabalha como tutor, quanto tempo você tem? E aí, claro, você precisa comprovar. Então, toda essa documentação também está lá presente. Outra documentação que eles cobram é relacionada a publicações. Então, quantos artigos publicados, né, quantos trabalhos feitos, também favorece. E a outra é voltada para pós-graduação. Quantas pós-graduações você já fez voltada para aquela área ou afim. Então, tudo isso soma pontuação, e aí tem um limite de pontuação para cada, especificamente, item ali presente. E isso mostra para a gente o que você pode adquirir, o que você pode chegar ali de pontuação. E aí, obviamente, se você atingir a pontuação mínima, você estará aprovado, logo depois sairá seu título de especialista. Caso não atinja a pontuação mínima, terá que refazer todo este passo a passo lá daqui, no próximo concurso, que acontece a cada 2 anos. Então, esses seriam os critérios, esses seriam os passo a passo para você chegar lá. Aí, normalmente, vem a segunda parte de vocês de dúvida, é que quais conteúdos estudar e como que eu fiz para fazer o meu estudo. Então, em primeiro lugar, quando a gente olha para a fisioterapia dermatofuncional, ela está envolvida em 7 áreas. Então, a gente fala sobre Hanseníicos, a gente fala sobre pós-operatório de cirurgias plásticas, a gente fala sobre pós-operatório de pacientes bariátricos, a gente fala de estética e cosmética, né, de voltada especificamente ali. Então, todas essas 7 áreas, né, como queimados, elas são cobradas dentro da prova e devem ser cobradas. Porque não existe especialista em dermatofuncional e em estética e cosmetologia. Não. Uma vez que você é especialista em dermatofuncional, subentende-se que você conhece pelo menos um pouco de todas as 7 áreas que envolvem a fisioterapia dermatofuncional. Então, eu sempre oriento que a gente sempre tem uma área mais afim, né? Uma área que a gente mais gosta. Então, vamos imaginar que você seja apaixonada por queimados, né? Atender grandes queimados. Para você tirar a titularidade, não vai ter jeito. Você vai ter que estudar sobre injetáveis, vai ter que estudar sobre cosmetologia, vai ter que estudar sobre estética facial, estética corporal, estética capilar, vai ter que estudar sobre pré e pós-operatório de cirurgia plástica e bariátricas, ou seja, todas as outras 6 áreas que não é a área que você mais domina. Por quê? Para você tirar a titularidade, você precisa conhecer as 7 áreas. Então, isso é um dos maiores desafios que eu vejo entre vocês. Como eu já vi, né, dentro da minha formação acadêmica, que eu chamo basicamente que é a dermatoclínica, porque eu trabalhei durante minha formação inteira em pacientes hanseníacos, né? Então, para mim, nunca foi difícil falar sobre hanseníase, né? Porque é uma área que eu atuei, por mais que hoje eu não lide mais com paciente hansênico, mas foi uma área que eu estudei bastante. Então, o que eu precisei realmente é pegar o manual do Ministério da Saúde para atualizar o que se teve sobre informações voltadas para hanseníase. Mas a essência da doença eu já conhecia pela minha formação. Pré e pós-operatório foi uma área que eu trabalhei muito no início da minha carreira, né? Eu trabalhei numa clínica que a gente recebia muito pós-operatório. Então, era uma área que eu também tinha muito prazer ali de trabalhar e tudo mais. E na época que eu estudava hanseníase, né? Eu trabalhava com hanseníase na faculdade, no laboratório ao lado do meu, era um laboratório de pacientes bariátricos. Então, acabava que, como a gente tinha esse intervalo, a gente, né, sentava no staff para conversar, enfim, eu conversava muito com os profissionais voltados sobre a bariátrica. Então, eu só tive que estudar mais a fundo sobre as atualizações voltadas para a cirurgia e, consequentemente, se mudou a forma de operar, muda-se a forma de perda de nutrientes. Então, foi essa área que eu também tive que estudar. E aí, lembrando que, por mais que a gente não opere um paciente, é sua responsabilidade saber como a cirurgia foi feita. Por quê? Porque se eu não sei como a cirurgia foi feita, eu não sei o que impacta no meu paciente. Logo, como é que eu vou saber tratá-lo se eu não sei o que foi feito? Então, a gente também precisa. Não estou dizendo que a gente vai sair operando os pacientes, que é uma das dúvidas que vocês têm. Poxa, mas eu tenho que saber a cirurgia? Tem. Igual de uma cirurgia plástica. Eu preciso saber que tipo de cânula o meu cirurgião atuou no meu paciente. Se é uma cânula que tem arboplasma, se é uma cânula que tem laser, se é uma cânula que tem ultrassom. Senão, eu não vou saber quais são os efeitos inflamatórios gerados, se são brandos, leves, agudos, o que foi feito naquele tecido. Ou até mesmo, por exemplo, se eu fiz uma lipoaspiração conhecida como HD,
né, de high definitions, que é justamente para fazer os gominhos. E aí o cirurgião faz a fibrose para que forma? Aí eu vou lá e solto essa fibrose, então eu preciso saber qual foi o tipo de cirurgia para que eu atenda também de melhor qualidade o meu paciente. Por exemplo, quando a gente entra para a área de estética facial, corporal, capilar, eu, por exemplo, não sou tão fã de estética capilar, não é uma área que eu atuo tanto, mas eu tive que estudar. Eu não atuo tanto com injetáveis, eu gosto de eletro. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de equipamentos. Mas eu tive que estudar sobre cosméticos de uma forma geral, sobre intradermoterapia, sobre toxina botulínica, entender sobre isso. E aí você tem várias opções. Você pode tanto de a ler bula para saber como é que você vai entender sobre aquela impressão, você pode simplesmente pensar em várias estratégias, ou até mesmo pegar um cronograma dentro do seu ano ali de formação, qual cada tema você vai estudar por cada dia. E para finalizar as dicas de hoje, eu convido você a fazer parte da minha plataforma Dominando a Eletroterapia, onde lá a gente tem um acervo completo de aulas gravadas desde 2024, que são as mentorias que acontecem ao vivo comigo, lives que aconteceram desde 2024, e para quem é assinante do plano anual, ainda tem acesso a cursos de ultrassom, corrente, fotobiomodulação e radiofrequência. Então, se você quer saber mais sobre a plataforma ou até mesmo fazer parte do grupo de mentoria, vá no link da descrição deste vídeo e acesse a nossa página oficial e veja qual plano cabe dentro da sua rotina de atendimento ou até mesmo de estudante. E não se esqueça de curtir este vídeo, seguir o canal e compartilhar com outro aluno ou outro profissional que queira saber como tirar a sua titularidade. Toda prova de título é baseada em alguns critérios para que você consiga atingi-lo. Mas primeiro você precisa entender como é que o COFITO trabalha em relação a isso. Então, o COFITO determina que a especialidade, ou seja, o fisioterapeuta especialista, ele só tem 2 caminhos a seguir para conseguir essa especialidade.